Gravação. Então, já estamos gravando. Então, bom dia a todos. Estamos realizando aqui nossa terceira reunião do Comitê Técnico da Microrregião de Água e Esgoto da Região Metropolitana do Recife e Pajeú. Inicio agradecendo a presença de todos, pelos trabalhos, pelo empenho, pelos trabalhos aí que estamos realizando e vamos continuar realizando aí nas deliberações de hoje. Tá? E nós temos hoje 2 pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta é a aprovação da ata da nossa reunião anterior. Então, vocês receberam já a ata por e-mail previamente. E o nosso segundo ponto de pauta, então, é deliberativo, que é sobre o parecer do termo de atualização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da microrregião 2. Certo? Então, vamos começar. Lembrando só o recado que está aqui na tela para que todos se registrem no chat, para que a gente possa registrar aí e comprovar a participação de todos. Tá? Então, a nossa praxe em geral para aprovação da ata é a gente passar a palavra aqui para algum membro que queira se manifestar, porque como nós enviamos previamente por e-mail, então é dispensável a leitura de ata, a gente já faz esse envio prévio para que cada um possa ler com tranquilidade, com bastante calma, identificar se tem algum ponto que queira alterar, complementar, enfim. Eu abro a palavra para os membros do CT que se manifestem a respeito da ata que foi enviada e quem concordar em aprovar a ata da forma como está, não precisa se manifestar. E quem tiver alguma proposta de alteração ou de ajuste, pode se manifestar. Então, temos a Érica já para se manifestar. Pode falar, Érica. Bom dia, Simone. Veja, tem um ponto que é uma besteira, realmente é só erro de digitação. Na linha 106, eu acho que tem uma palavra necessário a mais. Vamos colocar lá e vamos ver que a gente já faz a correção na hora. É verdade, é uma redundância. Do contraste necessário se faz necessário. Verdade, vamos fazer a correção aqui. Tira, então, deletamos esse necessário e se faz necessário. Tira aquele necessário que está em destaque. Pronto. Certo, obrigada, Érica. E eu não vi, aí eu também não faço questão de incluir, não, mas eu tinha feito 2 comentários na reunião sobre a metodologia de divisão tarifária e também perguntei sobre como é que seria a transformação dos contratos atuais de programa para concessão. Não faço questão que seja incluído, sabe, Simone? Mas, assim, não vi que tivesse colocado. Só colocou que realmente eu disse que... O que está dito aí foi realmente o que eu disse, mas, assim, eu acho que faltou só as perguntas. Mas também não faço questão de incluir, se achar por bem deixar do jeito que está. Bom, isso é uma decisão nossa aqui. Se a gente quiser incluir, a gente precisa redigir rapidamente aqui alguma frase para que a gente possa aprovar a ata hoje. Mas também, se você não faz questão de incluir, a gente... Pronto, Então, podemos deixar da forma como está, a menos que alguém tenha alguma... ou mais algum membro tenha alguma objeção. Vamos lá ouvir, então, Geraldo Miranda. Obrigada pelos seus comentários, Érica, e vamos ouvir, então, Geraldo Miranda. Bom dia a todos, bom dia, Simone. Veja, uma dúvida que eu tenho é sobre a questão da assinatura do aditivo na forma que está sendo proposta, respeitando o que reza a lei da política do saneamento estabelecida em 2020. Porque nós temos um contrato atual, vigente, individualizado, com cada prefeitura, compesa com cada prefeitura. E agora vai ser pela microrregião, tá certo? Se exatamente é isso que eu estou entendendo. Segundo, e quando seria emitida vamos dizer, uma espécie de minuta, se já é aquela minuta que está exposta para ser levada para o setor jurídico de cada município, porque, na verdade, por exemplo, eu sou técnico, eu entendo Geraldo, técnica. Desculpa lhe interromper, mas assim, eu queria, só por uma questão de ordem, a gente fechar a aprovação da ata, daí a gente passa para o termo de atualização.
porque eu acho que fica... Vamos fazer, que aí que aí fica bem próprio. Então, eu pergunto só se mais algum membro... Desculpe a interrupção, Geraldo, mas aí a gente fecha esse ponto e passa para o ponto seguinte, que eu acho que vai ser o ponto mais demorado, digamos assim. Então, eu queria, para a gente fechar essa questão da ata, eu questiono se algum dos membros do CT tem mais alguma consideração ou algum ajuste a solicitar para a ata da nossa reunião anterior. Então, eu pediria que se manifestassem, neste momento, apenas sobre a ata, para que a gente possa cumprir esse ponto de pauta e aí passamos ao próximo. Nós não temos ninguém com a mão levantada e não temos também nenhuma manifestação no chat. Então, eu pergunto aos senhores se podemos aprovar a ata da forma como está, com esta correção que foi solicitada aí pela Érica. Então, como não temos nenhuma manifestação contrária, então considero aprovada a ata da nossa primeira reunião do Comitê Técnico. Então, agora sim, então vamos passar ao segundo ponto de pauta, tá, que é a deliberação sobre o parecer técnico. Então, aí eu queria, só para iniciar, lembrar que vocês receberam por e-mail, tá, o relatório da audiência pública. Então, nós tivemos a consulta pública aberta do dia 27 até dia 13, que culminou com a audiência pública no dia 13 de dezembro. Tá? Então, ao final da audiência, foi feito um relatório e aí foi disponibilizado no site da CEINFRA, vocês receberam esse relatório, e aí, conforme combinado na nossa reunião anterior, um dos membros do CT, que foi o Cleiton Araújo, ele elaborou um parecer, tá, para subsidiar, tá, esse parecer vocês receberam aí previamente, então, para subsidiar aqui o parecer do Comitê Técnico, tá? Então, dito isto, a gente tem um relatório que ficou disponível no site da CEINFRA e que foi enviado para vocês. Nós temos o parecer, e eu queria também agregar mais uma informação. Nós recebemos ontem, já bem no final da tarde, por isso que não foi possível encaminhar para vocês junto com a convocação da reunião do CT, um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria Consultiva, tá? Esse parecer foi emitido ontem, tá? Ele está assinado pelo procurador Luiz Maranhão, tá? E é um parecer que tem aí, eu acho que 8 páginas, mas a conclusão do parecer, então a gente está projetando aqui, é que ele opina pela aprovação das minutas dos termos de atualização dos serviços de água de abastecimento público e esgotamento sanitário, então, para que sejam, então, um parecer positivo, opinativo aí da PGE. Então, eu acho importante trazer essa informação, tá, aqui no Comitê Técnico, porque isso dá um respaldo jurídico até. Em uma das reuniões do comitê anterior, eu não lembro se foi aqui na RMR Pageu, se foi no Sertão, um dos membros fez esse questionamento de como seria essa, digamos assim, esse respaldo jurídico, e eu concordo e acho importante, e por isso, então, solicitamos esse parecer da PGE e tivemos aí, então, o parecer emitido ontem aí. Então, esse parecer vai ser enviado para vocês também, nós recebemos já ontem no final do dia, por isso não enviamos previamente, então, eu acho importante que vocês tenham conhecimento disso. Bom, dito isto, tá, aí sim eu acho que nós podemos passar agora, então, para a discussão, e tomar um encaminhamento aqui para a deliberação. Então, eu vou retornar a palavra para o Geraldo Miranda, que ele já estava se manifestando aqui a respeito do termo de atualização, e depois fica aberta a palavra para, na sequência, os demais membros, fazerem seus questionamentos, pedirem esclarecimentos, e a gente discutir, então, para dar um encaminhamento a essa deliberação. Então, Geraldo, por favor, agora sim, vamos Tranquilo, discutir. Sem problema. Ô, Simone, a preocupação é o seguinte, a gente analisa, pelo menos eu tenho a visão mais técnica dos documentos que estão sendo postos, mas tem esse aspecto, por exemplo, o aspecto jurídico, você passou para a PGE se pronunciou, mas tem as PGEs, as procuradorias municipais, que, de qualquer modo, teriam que se pronunciar sobre esse assunto. E eu não sei qual é a estratégia de vocês, se a gente tem já que aprovar essa documentação até 31 de dezembro, se assim for, aí a gente teria que, pelo menos, o comitê, através de você, enviar formalmente para as prefeituras para que se analisasse do ponto de vista jurídico, porque há aspecto jurídico que realmente eu não entendo o assunto.
E ficaria num risco muito alto de eu aprovar, vamos dizer, porteira fechada, sem entender do assunto, principalmente dos aspectos jurídicos. É só uma dúvida que eu estou tendo em cima disso aí. Perfeito, Geraldo. Entendi sua dúvida. Esse documento ele foi enviado para todas as prefeituras, certo? Mas eu vou passar a palavra aqui para o Cleiton, inclusive porque ele é da área jurídica, advogado, para ele dar maiores esclarecimentos aqui sobre esse ponto. Bom dia, obrigado. Doutor Geraldo, o que é que ocorre? Primeiro, 2 pontos. Tá? Primeiro é que o comitê técnico ele é técnico, mas não técnico da técnica setorial, da técnica de engenharia sanitária, poderia-se dizer assim. Ele é comitê técnico para todas as áreas que teriam envolvidas com saneamento. E por isso que no momento que foi solicitado aos prefeitos as indicações, se colocou que poderia se indicar advogado, contador, economista, certo? E, enfim, esse é um dos pontos. E quem aprovou foram os prefeitos. Foi um colegiado de prefeitos que disse quem é que deveria participar. E formou esse comitê técnico. A gente tem que levar em consideração também que o papel que tem do município na microrregião, ele exerce, como o senhor está colocando, lá no colegiado microrregional, quando ele vai votar. Então, quando o senhor fala que a Procuradoria Municipal ela deveria se manifestar, ela pode se manifestar ou deve se manifestar para consubstanciar o voto do prefeito no colegiado microrregional. O que a gente faz é simplesmente apreciar, ver se atende, se está em conformidade, e, enfim, fazer alguns estudos para encaminhar para o colegiado microrregional deliberar. Lá na eleição, na aprovação, na realidade, na eleição não, na aprovação de um tópico desse, o prefeito pode se manifestar com o parecer da procuradoria dele, né? Inclusive, durante a construção, isso tudo já apareceu diversos questionamentos, porque, por exemplo, o governador também é parte. E veja que, por parte, a doutora Simone falou que a PGE ela se manifestou no parecer. E veja que a PGE, ela atua como consultora, ou como consultivo jurídico do governador, do governo do estado, como também agora da microrregião. A lei atribuiu, enquanto não houver corpo jurídico para a microrregião, para se fazer uma consulta dessa, ou, melhor, uma Câmara Técnica Jurídica, que eu acredito que é o melhor formato que deveria ter para isso. Enquanto não tiver uma Câmara Técnica Jurídica, a PGE ela se manifestaria. Então, veja, esse parecer é um parecer da PGE se manifestando enquanto consultivo do colegiado microrregional, aliás, da microrregião como todo o colegiado, não, porque a PGE não seria só nem do comitê técnico, nem do colegiado microrregional, seria da microrregião inteira. E, teoricamente, também como o governador deve se manifestar. Outra coisa também que tem é que, é a última que eu vou falar, é o seguinte, apesar da gente fazer algum estudo ou qualquer coisa, nada do que a gente produz é vinculante. Esses pareceres são pareceres. O do jurídico também. Então, por exemplo, a PGE fez e o governador ele pode entender diferente, porque é lá que ele exerce o poder político dele como executivo, tá entendendo? Então, é mais para tentar ir esclarecendo, inclusive quanto ao papel da gente nisso tudo. Ok? Mas, enfim, obrigado. Eu esqueci de citar, mas nós temos também a participação, além dos membros do CT, e além da equipe que está dando apoio aqui, da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, né, a Gisele e a Sandra, e o Luiz Gustavo, nós temos também a participação do consultor da Fundace, Antônio Miranda. Bom dia, Antônio, desculpe aí, esqueci de citar sua presença, né? Inclusive, peço que você fique à vontade também, se quiser fazer alguma complementação, devido aí à sua bagagem na área, né? Se você quiser fazer mais alguma complementação a este, né,
ponto levantado pelo Geraldo Miranda em relação ao que Cleiton já colocou, ou a outro ponto também. Eu gostaria de ouvi-lo também, fique à vontade. Muito obrigado, Simone. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho que Cleiton fez um bom resumo, eu tenho pouca coisa a acrescentar, apenas... Travou um pouquinho aqui o Antônio Miranda, acho que ele teve algum problema com a internet, não estamos lhe ouvindo, Antônio, não sei se foi problema de internet. Expôs, mas... Deu uma pequena travada, Antônio Miranda, aí a gente perdeu um pouquinho da sua fala, agora voltou. Tá bem, desculpe. Eu dizia, então, que eu compartilho das angústias e das demandas, na verdade, até que Geraldo, com toda a legitimidade, faz, mas que todos nós estamos aqui numa tremenda de uma correria para poder cumprir os prazos insanos que foram impostos pelo governo federal. Então, qual é a nossa estratégia? Nesse momento, o que nós recomendamos à Compesa e principalmente ao governo de Pernambuco é que nós façamos esses termos aditivos, Geraldo, que eles simplesmente vão eles vão cumprir aquilo que foi imposto pela legislação, seja pela 14.026, seja pelo decreto 10.710 do Ministério da Economia, que basicamente é o seguinte: os contratos ficam aditados automaticamente pela Compesa e a microrregião. A microrregião passa a ser só um rápido lembrete daquilo que já foi deliberado na criação das microrregiões propriamente ditas, lá em setembro, naquelas assembleias, não é? As microrregiões, elas são agora os órgãos que representam os municípios e o Estado, de forma coordenada, com majoritária presença dos municípios. Os municípios detêm 60% dos votos nas microrregiões, enquanto o governo do Estado representa 40%. Então, esse é o novo fórum, digamos assim. Aquilo que normalmente se decidia unilateralmente por cada prefeitura, juntamente com a Compesa, não foi uma escolha de Pernambuco, foi uma imposição da lei federal, que essa organização regional se estabelecesse, sob pena de o Estado de Pernambuco não o fazendo voluntariamente até o dia 15 de julho deste ano, o governo federal teria, digamos assim, o mandato de fazê-lo à sua vontade e à revelia da vontade de Pernambuco. Então, Pernambuco acertou em ter corrido e feito da forma como fez, e com a criação da estrutura de governança, e teve o cuidado de preservar a maioria dos votos para os municípios. Então, o que é que se trata neste momento? Aditar aqueles contratos, sobretudo os que estão vencendo já nos próximos anos, se não ficariam desamparados do recebimento de verbas federais. Então, adita-se o prazo desses contratos, introduz-se as metas do novo plano. Então, há aí uma programação de investimentos muito interessante, que vai ser exposta na reunião de hoje à tarde para a microrregião do Sertão e amanhã de manhã para a microrregião deste comitê, que é a RMR Pajeú, amanhã às 9 horas, e esse ambicioso programa de investimentos está totalmente atrelado aos novos contratos, aos novos aditivos. Então, é uma segurança para cada um dos municípios ver esse plano de investimentos para cumprir as metas de universalização do abastecimento e do esgotamento sanitário num prazo realmente muito curto, está, de certa forma, consolidado nesse aditivo. Então, o aditivo trata disso. Em suma, do ponto de vista legal, ele atende a todos aos requerimentos da legislação federal. Nós temos a tranquilidade, né, com a exposição que a professora Simone fez do parecer da PGE, de que não se comete nenhuma ilegalidade, ele não vai de encontro à legislação vigente, e foi uma maneira inteligente, eficaz, que o governo encontrou
de melhorar o desempenho da Compesa, aportar os recursos necessários, preservando a soberania do Estado através dessas micro-regiões que, repito, 60% delas tem, digamos assim, a decisão política tem um peso de 60% dos municípios e de 40% do Estado. Então, infelizmente, o fato objetivo, dizendo em bom português, é que nós não temos tempo hábil para discussões mais prolongadas. Este termo aditivo é relativamente simples, ele não causa nenhum transtorno, ao contrário, ele traz benefícios para os municípios, traz tranquilidade aos municípios, e a partir digamos, desse sufoco, porque tem que dar entrada na ARP, Geraldo, não é nem só terminar essas discussões internamente até o dia 31. Até o dia 30, nós temos, na verdade, até amanhã para terminar essas discussões no âmbito das micro-regiões, para poder tomar todas as providências de o governo do Estado e a Compesa prepararem a documentação para dar entrada na ARP até o dia 31. Caso contrário, nada disso terá efeito. Então, ao longo de 2022, com toda certeza, haverá inúmeras oportunidades de se descer ao detalhe da realidade de cada micro-região, de cada município, quais são os planos. Na verdade, uma grande geral dos planos já vai ser dada na reunião da micro-região de amanhã. Então, certamente, os senhores e as senhoras foram já convidados para essa reunião e já haverá bastante informações interessantes a respeito do plano de investimentos. Mas, enfim, falei demais, professora, perdoe. Estamos aqui à disposição. Obrigada, Antônio Miranda. Não falou demais, eu acho que você falou na medida certa aí, né? Eu acho que esse assunto novo, esse desafio aí que estamos todos enfrentando juntos, governo do Estado e municípios, né? Eu acho que toda informação é muito bem-vinda. Então, eu acho que sempre é muito saudável aí a gente ter os esclarecimentos solicitados e até além um pouco dos solicitados. Eu vou passar a palavra para o Humberto Lima, que ele também solicitou aqui para se manifestar. Por favor, Humberto. Bom dia a todos. Doutora Simona, eu fiquei com uma dúvida, tentei dar uma lida nesse espaço de tempo bastante curto, tá? E não consegui compreender a situação daqueles municípios que atualmente se encontram com os contratos vencidos, ou seja, eles estão desamparados legalmente por alguma forma contratual. Como é que vai ser feito esse processo? Vai ser feito um novo contrato, algum termo de aditivo? Não sei se caberia, né, um termo de aditivo de algo que já está vencido. Aí me surgiu essa dúvida. Eu queria, se possível, algum esclarecimento nessa situação. Certo, perfeito, Humberto. Eu vou passar para Cleiton também, que ele é um técnico que tem um lastro maior aí na área de saneamento, e ele vai dar os esclarecimentos. Ok, agradeço. Bom dia, novamente. Tudo bem, Humberto? Tudo jóia. Pessoal, o que é que acontece aqui? A legislação toda, quando saiu, ela colocava que esses contratos, eles só podem ser aditados os contratos em vigor, né? E o contrato de Caruaru, ele acabou expirando no começo desse ano, se eu não me engano. Foi no final do ano passado, foi no começo desse ano. E aí, o que é que acontece? Na avaliação, acabou deixando ele fora. A ideia era colocar dentro. Certo? Tem, inclusive, tese jurídica, né? Tem entendimento jurídico que poderia se considerar que o contrato de Caruaru ele está em vigor ainda, porque ele não foram amortizados os investimentos realizados, certo? Então, para esse tipo de contrato, enquanto não se amortizar, enquanto não se resolver, enquanto o titular não pagar para o prestador todo o investimento que foi feito, o contrato ele perduraria no tempo. Não seria aquele termo final, aquela data que vai até a data tal, ou então vigora por tantos anos, e iria acabar com o contrato, porque tem obrigações ainda em aberto. No final das contas, acabou que, pela dificuldade, pela quantidade de obstáculos que tem no projeto inteiro, e no entendimento que teve com a prefeitura
até então, não foi tão profícuo para poder chegar ao ponto de renovar o contrato, se optou que não ficasse dentro desses termos aditivos. Inclusive, para não vulnerabilizar todos os outros contratos, entende? Mas o que é que acontece? A Compesa ainda presta, de fato, serviço em Caruaru. É isso? Só que aí, sem essa segurança contratual. E a microrregião, ela vai ter que, depois disso, esse primeiro ponto, como o Antônio estava falando, de entregar até o dia 31 de dezembro todos esses estudos, para manter esses outros contratos que já existem, se optou para ver qual seria uma solução posterior, dentro da própria microrregião. Certo? Então, até onde eu entendo agora, lá para o ano que vem deve-se buscar outra solução. Assim, agora, ainda posso colocar esse ponto, que ainda teria tempo, assim, teria tempo porque a reunião da microrregião, com o colegiado microrregional, a microrregião RMF Pajeú será amanhã, de 9 horas. Mas, assim, deliberando o colegiado, poderia se inserir novamente, certo? E aí, óbvio, eu acredito que a prefeita ou representante poderia até pautar isso. Só que, assim, é tudo muito em cima da hora, entende? A Compesa, até onde eu entendo, ela vai continuar prestando serviço em todos os lugares que ela presta serviço hoje, até que a microrregião arrume uma outra solução, entende? Só que aí não tem toda essa garantia contratual. Mas, enfim. Ok. E Antônio que também é consultor e estava aí desenvolvendo essa solução, ele pode colocar mais. Doutora Simone, passa a palavra. Então, acredito que atendeu aí, né, o seu questionamento, Humberto. Sim. Esclarecido, certo. Bem, eu franquei a palavra aí aos demais membros que não se manifestaram, né? Érica, por favor, pode se manifestar. Simone, eu anotei, eu fui analisando, concordo com os colegas aí, que realmente foi uma coisa muito apertada, o prazo de análise, de discussão que foi aberto aos municípios, realmente foi muito curto, mas a gente se desdobrou aqui e deu uma olhada aí no material, até porque amanhã é um dia decisivo aí de votação. E aí eu fiz algumas anotações pontuais que eu acho que são de rápidas resoluções, é só realmente dizer onde é que está, ou eu não tenha visto com um olhar jurídico, assim, talvez eu sou engenheira, então, assim, não tive esse olhar jurídico e econômico, digamos assim. Então, pode ser que eu não tenha visto em algum lugar, e aí, rapidamente, eu acho que talvez o Cleiton seja a pessoa mais adequada, podem me mostrando onde é que estão isso aí. Certo. Érica, só um minutinho, você está falando do parecer, né? Não, já estou no termo. Ah, tá. Porque o que se precisar, a gente pode projetar aqui o documento e já ir acompanhando. Né? Tá. Não, eu fui lendo e fui anotando, eu não botei assim, na página tal, isso aí não, sabe? Então, assim, anotando, okay. fui lembrando, fui sentindo coisa, então talvez não esteja nem na sequência, eu acho que não precisa acompanhar, não. Ok. Assim, a gente fala o tempo todo em universalização, né, do município. Aí eu queria confirmar mais uma vez aqui se é realmente do município todo, de toda a área urbana do município. Se isso é realmente só áreas formais ou isso inclui, por exemplo, as comunidades. Isso, no caso de Recife, é muito grave porque a gente tem 545 áreas críticas em Recife e se isso aí fica de fora, realmente é muito complicado para o município. Aí eu queria só esclarecimento. É melhor eu falando e respondendo, né? Para a gente ficar com a... Pode ser. Pronto, perfeito. Veja, essa questão é em relação às áreas urbanas, sim, certo? Então, não é em relação às áreas rurais. Não sei se tem mais alguma complementação aqui a fazer, Cleiton, Antônio Miranda. Peço que fiquem à vontade aí para complementar. Tá, então é 100% da área urbana do município. Exato. Não significa área formal, não. As áreas informais e área de comunidade estão incluídas nessa universalização.
Sim, perfeito, exatamente. Joia. Só rapidinho, se a doutora Simone permitir, rapidinho. Claro. Teve um longo debate, uma briga muito grande minha com o Antônio essa semana por causa disso. Mas toda a área urbana, porque eu estava dizendo a ele que poderia ser de um jeito, ele brigando comigo, dizendo que poderia ser de outro. Com quem? Desculpa, não entendi. Com Antônio Miranda. Ah, sim. Porque o que é que acontece? A Fundace, ela ainda dando suporte a gente, foram aparecendo essas questões, como, por exemplo, quais são essas metas intermediárias, e aí teve que ir se ajustando o documento, né? A minuta do termo da atualização. E aí, quando você vai redigir um ponto específico ou outro, acaba, por vez ou outra, criando um conflito. Mas aí, Antônio, eu acredito que é melhor para explicar que foi a tese dele que venceu. A briga a qual o Cleiton se refere é sempre a briga boa, a briga da defesa do interesse da sociedade, da população e, evidentemente, da possibilidade de a gente cumprir aquilo que se espera do poder público, não é? E nós chegamos ao entendimento, como não poderia deixar de ser. O que se discutia, então, era exatamente, Érica, como definir o que é a área de intervenção da Compesa. Então, ficou estabelecido que toda a área urbana será objeto será a área de trabalho onde a meta terá que ser cumprida. Portanto, não se exclui nenhuma das comunidades, seja de Recife, seja de qualquer outra localidade. O que nós sabemos, no entanto, é que essas áreas requerem, normalmente, um investimento que está além daqueles que são projetados para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, Recife tem uma experiência pioneira aqui na região, que é a do saneamento integrado, que eu conheço bem, que trata exatamente disso, né? Para aqueles que não conhecem, se trata de nessas comunidades carentes de infraestruturas e de tudo, fazer-se aquelas infraestruturas mínimas necessárias para abrigar uma rede de abastecimento de água e uma coleta e destinação e tratamento de esgotamento sanitário adequadas. E, com isso, muitas vezes é preciso fazer remanejamentos de domicílios, às vezes você encontra alguma impossibilidade, como é que se abastece, como é que se saneia uma palafita, como é que se abastece e saneia uma residência, por assim dizer, que tem 10, 12 metros quadrados e 10 pessoas morando dentro. Então, quer dizer, não é possível. Então, algumas experiências no Recife, inclusive, consideraram a construção de pequenas unidades ou pequenos conjuntos habitacionais. Foi preciso fazer pavimentação e drenagem em muitas ruas, não pelo luxo, entre aspas, da pavimentação e da drenagem per si, mas porque são obras absolutamente necessárias para dar sustentabilidade à rede de coleta de esgotos. Aqueles que são engenheiros aqui no grupo sabem bem que quando a gente faz, principalmente numa planície, quando a gente faz obras de esgotamento sanitário sem executar a correspondente obra de drenagem superficial, pelo menos, que é a pavimentação, a sarjeta, na primeira chuva, a rede de coleta fica altamente comprometida pelo assoreamento dos poços de visita, das caixas de inspeção de esgotos. Então, a drenagem, nesse caso, se torna imprescindível para dar sustentabilidade técnica à rede de coleta. Fiz essa pequena digressão para dizer que os investimentos para água e esgoto nessas comunidades terá que ser complementado por investimentos que não estão no orçamento de água e esgoto, que são os investimentos para se dotar essas comunidades das infraestruturas mínimas necessárias para receber a rede de água e de coleta de esgotos. É um desafio enorme para todos, para o Estado de Pernambuco, para cada um dos municípios, que vão ter que buscar ações coordenadas e, mais uma vez, vejam a importância da microrregião, que se torna o ambiente absolutamente propício para, por intermédio deste comitê, que eu lembro mais uma vez, a legislação permite que este comitê crie câmaras técnicas específicas para discutir. Então,
professora Simone, senhoras e senhores membros do comitê, este comitê tem a delegação e a autonomia de criar uma Câmara Técnica, por exemplo, para discutir como ficarão os investimentos nessas áreas de maior pobreza, de maior dificuldade, de maior carência de infraestrutura, para permitir que a Compesa, a concessionária do serviço de água e esgoto, faça, então, as obras e os investimentos necessários para atendê-los também. Mas, terminando por onde comecei, a resposta é sim. As áreas urbanas de todos os municípios de Pernambuco estão dentro da área de responsabilidade da Compesa, independentemente da natureza dos seus moradores, dos seus cidadãos, dos imóveis que ali estão, exceto, evidentemente, áreas onde há algum tipo de proibição, algum tipo de vedação de investimento público, por exemplo, áreas de proteção ambiental ou coisa do gênero. Isso realmente está em outra categoria. Mas, pronto, é isso. Obrigada, você sempre dando boas contribuições aqui, Antônio, na nossa reunião. Como nós não temos mais nenhum outro membro inscrito, eu vou retornar a palavra para a Érica, né, que eu acho que ela tem mais algumas complementações da sua dúvida. Pode falar, Érica. Joia. Não, pronto, todo respeito aí aos colegas que colocaram, mas assim, no meu entendimento, isso aí ainda não garante o atendimento às áreas críticas, por exemplo. Eu vou insistir ainda nesse assunto porque é o seguinte, se a gente ainda não tem recurso disponível para fazer saneamento nessas áreas, de onde vão vir esses recursos? De cada município? Aí, assim, entendo perfeitamente, muito bem colocado por Antônio, que realmente as áreas críticas precisam de passar por urbanização, precisam realmente, às vezes, desapropriar alguma casa para abrir uma rua, até para tornar viável o atendimento daquela comunidade. Mas aí, assim, a prefeitura entra com o investimento dessas outras obras e o saneamento seria por conta dessa micro-região, digamos assim, ou não. Ou a prefeitura, ou o Estado, enfim, vai investir, vai ter que colocar essa verba além do que já está previsto por vocês. Porque, assim, o que eu entendi, o que está previsto são todas as áreas formais urbanas. Para essas áreas críticas, ou que precisem ser desapropriadas, ou que precisem ser urbanizadas para receber o esgotamento e o abastecimento de água, isso aí vai ter que ser uma complementação que ainda não se tem garantia de onde vai vir esse recurso, se do município ou se do Estado. É isso, Antônio? Vou esclarecer melhor. Toda a parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todas as áreas está no plano de investimentos. Todas. O que não está no plano de investimentos é este recurso adicional para o melhoramento urbanístico. E eu digo a você, é tarefa da microrregião, Érica, talvez, já fica aqui como uma proposta minha, criar uma Câmara Técnica para discutir exatamente isso, como é que nós vamos equacionar os investimentos para a infraestrutura urbana nessas áreas críticas, cujo orçamento de água e esgoto já está considerado no plano do governo. Mas o que fazer? E eu acho que é um mix. Eu acho que as prefeituras, evidentemente, têm todo interesse de entrar, claro, matéria de qualidade de vida dos seus cidadãos, mas não descarte de maneira nenhuma, e aqui falo não como consultor, mas como cidadão, como especialista, é de todo interesse também dos governos estaduais contribuírem orçamentariamente para que esses investimentos nessas infraestruturas sejam feitos. Mas, só esclarecendo, o plano do governo do Estado e o plano da Compesa de cumprimento das metas de água e esgoto contemplam, sim, todas as comunidades que estão dentro da área urbana no componente abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os desafios nessas áreas são maiores. Okay, agora obrigada. Sim, obrigada. Desculpa, Simone. Não, veja, não tenho que se desculpar. Eu é que agradeço, porque esses questionamentos eles estão trazendo esclarecimento, inclusive, aos demais membros do CT, que muitas vezes a dúvida não surge, né, nos outros membros, mas quando vem a pergunta de um colega, que é o problema de um município, pode também ser o de outro. Então, eu acho muito saudável, acho muito produtivo, porque, como já falamos aqui em reuniões anteriores, né, um desafio, nós estamos aqui
nos capacitando, aprendendo juntos. Então, eu acho importante e que tudo seja feito aqui com o maior nível de esclarecimento possível. Tá? Vou passar a palavra para o Cleiton também. Obrigado, novamente, doutora Érica. O que é que acontece? Foi um dos questionamentos que apareceram, né, durante a consulta. O que seria considerado essa área de abrangência? Eu vou falar alguns rapidamente. A saneamento tem os 4 serviços. Antônio falou que a microrregião, inclusive o contrato da gente, é água e esgoto. Drenagem e manejo de resíduos sólidos fica fora, né? Muito embora a microrregião, ela ainda assim abarque, meio que provisoriamente, os outros 2 serviços, certo? Ou talvez só de manejo de resíduos sólidos, né? Mas, enfim, isso não é o importante. O importante é que esses 2 serviços que a Compesa presta, abastecimento e esgotamento, são os que estão dentro do contrato que estão indo para aqui. Saiu a norma regulamentadora, a norma de referência, na realidade, norma de referência 2 da ANA, que ela colocava que pode ser definido, que deve ser definido qual é essa área de abrangência, inclusive. E se eu puder fazer uma projeção aqui, bem rapidinho. Por favor, Cleiton, pode fazer. Deixa eu pegar aqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu só me encontrar aqui, que eu estou meio perdido. Eu vou projetar daqui mesmo. Acredito que dá para vocês observarem aqui. Inclusive, eu estou alterando ainda como é que isso vai ficar no termo de atualização. O que é que acontece? Consegue ampliar a fonte, por favor, Cleiton? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Dá para ver bem agora? Fica considerada a área de abrangência do prestador, para fins da prestação de serviços, a área urbana, de acordo com o contrato, compreendida entre os distritos, que no caso, em geral, é a sede e algum outro distrito ou localidade que tem dentro do contrato, que a Compesa já opera. Por que isso? Porque os estudos de viabilidade, os EVTEs, que sustentam os aditivos e dizem que a Compesa, inclusive a Compesa vai entregar esses estudos, né, de capacidade de realizar a universalização até 2033 ou 2040, como for a situação caso a caso. Mas, enfim, o estudo foi feito em cima das sedes municipais, que é onde a Compesa opera, e uma ou outra localidade do distrito, quando existe, né? No Recife, é basicamente em sede, né? O Recife todo é sede. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui, Cumaru, eu acredito que é Cumaru, que tem ameixas. Então, tem o SAA Cumaru e o SAA Ameixas. Não tem SES Cumaru nem SES Ameixas. E talvez não esteja universalizado. Então, aqui, em cada anexo, vai estar disposto quais são, que é a sede municipal e a localidade do distrito, e que isso está em cima do perímetro urbano definido pelo IBGE. Veja que a gente está vinculando com o órgão que, assim, a entidade que não tem o que se discutir, ela serve para isso, inclusive. Então, o perímetro urbano que o IBGE definiu, a gente vai fazer esse serviço. E aí, o que é que acontece? A gente, eu digo, a Compesa. Bora lá. Vou separar aqui da Compesa. E aí, o que é que acontece? O EVTE foi feito para isso, mas se a gente fosse imaginar uma situação como ocorreu em Santa Cruz do Capibaribe, que a cidade cresceu muito rapidamente. Não posso dizer que é necessariamente de maneira desordenada, na realidade, que é o termo certo para se usar, de maneira desordenada, mas simplesmente a cidade cresceu diferente da projeção populacional que estava no EVTE. Então, isso ensejaria um aditivo contratual, ok? E aqui é o que está no parágrafo abaixo, né, quais que alterações, supressões ou acréscimos da área de abrangência solicitadas pela Compesa, ouvido o município,
deverão ser definidas pelo Comitê Técnico da Microrregião de forma que tenham efeitos imediatos, excluindo-se desse dispositivo as atualizações geográficas. E isso, pela audiência pública, está entrando em todos os termos de atualização. Então, para esclarecer aí a situação. Obrigada, Cleiton. Érica, acho que você não está 100% esclarecida. Por favor, não se acanhe, pode perguntar novamente. Não, sobre esse assunto estou conformada, já entendi, já está tudo certinho. Foi um ótimo esclarecimento aí de Antônio e de Cleiton. Eu tenho vários pontos, como eu falei, eu tenho vários pontos. Eu posso seguir falando e voltando? Eu ia sugerir, como você já levantou alguns pontos, a gente podia passar para o Marcos Antônio, que não se manifestou, e depois a gente volta para você. Combinado. Então, Marco Antônio, por favor, e aí depois a gente retorna para a Érica, se não tivermos mais membros. Bom dia, pessoal. Tenho acompanhado os debates aí, as discussões, e muitas das minhas dúvidas já estão sendo bem esclarecidas. Eu acredito que é salutar sempre os colegas levantarem, porque às vezes a gente pensa que é uma dúvida só nossa, né, individual, mas é uma dúvida realmente coletiva. Aí ficou apenas uma questão que eu queria levantar, sobre os prazos desse aditivo. Vai ser apenas 1 ano? Vai poder ser prorrogado? Como é que vai ficar o pós o aditivo, né? Pós o prazo final? Já vai estar... Como fica a microrregião nessa questão aí? A gente fica acompanhando a Compesa antes e depois? Sim, também os investimentos que vão chegar, né? Vai ser tudo administrado pela Compesa, é isso? E o governo do Estado. Ou o Comitê Técnico vai ter também como opinar para esses gastos? Certo. Veja, Marco Antônio, o Comitê Técnico ele tem sempre esse papel, né, do monitoramento, do acompanhamento, né, de tudo que está acontecendo no colegiado. Ele é digamos assim, o braço técnico do colegiado, da microrregião, certo? Então, esse é o nosso papel aqui, tanto que para isso nós podemos designar câmaras técnicas, criar câmaras técnicas para assuntos específicos, como o Antônio Miranda bem colocou, né? Então, tem todos esses caminhos aí, nessas possibilidades, mas eu vou pedir para o Cleiton esclarecer com mais detalhe, tá? Vai dar mais alguns detalhes aí do nosso funcionamento. Por favor, Cleiton. Obrigado novamente. Doutor Marcos, tudo bem? Bom dia. Eu já vou começando pedindo à doutora Simone para que ela franqueie para o doutor Antônio aí, se precisar complementar. Antônio, ele é o consultor e é responsável pela coordenação de engenharia, né, desse projeto que chegou até esse aditivo agora. Então, algumas das questões ele vai poder esclarecer bem melhor do que eu. Mas, bem rapidinho, o que é que acontece? O que é que tem o aditivo? Bem rápido, assim, direto. A gente tinha os contratos e os contratos da Compesa não vou ser... renovados. Não vou ser tolo de dizer que eu entendo que as prefeituras consideram que não eram bem prestados adequadamente, né? Existiam algumas deficiências, não se conseguia fazer investimento, tal. Inclusive, esse é o motivo da lei da 14026. Repito, em outra das nossas reuniões eu falei que a gente não pode ser inocente o suficiente para imaginar que o saneamento no Brasil não deveria melhorar. Ele deve melhorar, né? E aí, o que é que acontece? Foi criada uma lei que diz que a gente tem que universalizar o serviço até 2033. Isso é o que está, inclusive, no Plano Nacional de Saneamento Básico, né? O Plano SAB. E o que é que acontece? Ele impôs para que essas empresas, essas estatais, elas comprovassem que conseguem universalizar, para que os contratos delas fossem renovados, ok? Então, a Compesa contratou a Fundace ajudou a Compesa a desenvolver um EVTR, um estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade a gente vai fazer como? A gente pega o retrato de hoje, é o cenário de hoje, e o cenário da universalização.
E daqui para lá, o que é que precisa ser feito? Quanto é que precisa colocar de dinheiro para sair serviço? Quanto é que isso vai gerar de tarifa? Quanto é que precisa se investir, se remunerar e tudo mais? É um estudo muito complexo, certo? Então, esse estudo é quem determina o prazo do aditivo. E o aditivo, ele é para 2050. O estudo, o EVTE, ele termina em 2050. É quando todos os municípios das micro-regiões, e aí eu digo das duas micro-regiões, a RMF-AGU e a Sertão, conseguem remunerar os investimentos que são feitos. Aí, 20 bilhões e 200 milhões, se eu não me engano, 300, tá? 20 bilhões, 300, né, doutor? Pois bem. 20 bilhões. A Compesa, nos últimos 10 anos, acredito que conseguiu investir 9 bilhões. E a gente está na situação que está hoje. Então, tem que colocar 20 para poder chegar à universalização para 2033, ou seja, 12 anos. Né? É muita coisa. E você não consegue captar. Dentro desse mesmo estudo, a Compesa tem que entregar para a agência de regulação uma comprovação de que o mercado acredita nesse projeto. Eu repito, o projeto foi construído todo com a Fundaça, ok? E a gente entrega, inclusive, como é que é o nome? Como é o nome, Antônio, das cartas de intenção? As cartas de intenção nada mais são do que os bancos, a XP Investimentos, Banco do Brasil, entre outros, dizendo que acreditam naquele projeto e que conseguem colocar tanto até tal data. A Compesa precisaria de 1,8 bilhões e conseguiu 5,8, se eu não me engano, do mercado. Então, o mercado mostra também que está interessado nisso e que acredita nesse projeto. E o prazo dele para essa amortização, para tudo, para terminar o projeto em si, é até 2050. Os investimentos. O contrato, ele já define quais são esses investimentos. E, teoricamente, alterar esses investimentos suscitaria um aditivo contratual. Se for rodar um aditivo contratual, a proposta tem que ser feita, tem que vir para o Comitê Técnico, de novo, vai fazer isso tudo aqui para jogar para o colegiado microrregional votar e aprovar ou não. E, de maneira geral, assim, o papel do Comitê Técnico é pautar tudo que vai para o colegiado microrregional. As decisões. Isso. Não, perfeito. Porque a cabeça da microrregião é o local, é o colegiado onde vai estar os prefeitos, como o Antônio falou, que são os titulares naturais de serviço, e o Estado, que é o novo titular que entra para mitigar esses conflitos que teriam regionais, do município A com o município B, porque acha que o investimento do município A deveria vir antes do B, mas veja que o projeto ele é todo integrado. A microrregião, o projeto da microrregião RMF-AGU, ela contempla, esse que a gente está aprovando agora, ele contempla 137 contratos, se eu não me engano, se estiver falhando na memória. 137 contratos em vigor. Se eu tirar do contrato de pedra, que inclusive a gente não tem aqui um membro do Comitê Técnico que é de pedra, acredito, pelo menos. Desequilibra, se a gente tirar pedra, desequilibra o resto, pode desequilibrar o Recife, inclusive. Então, dentro desse cenário, a gente faz essa análise para levar para os titulares definirem. A gente só prepara a pauta, faz os estudos necessários para eles definirem. Então, e as decisões das prioridades? Sempre serão do colegiado microrregional. O que é que a gente faz? A gente só prepara o material, a gente faz o estudo para ver como é que é. Pode vir um pedido do colegiado microrregional para a gente fazer hierarquização de investimentos, por exemplo, que já está dentro do projeto, tá? O projeto, o plano, o EVTE, ele já tem esses investimentos hierarquizados. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte, vamos lá, vamos supor. Tudo isso a gente vai falar, são questões econômicas, não são questões necessariamente de engenharia. Bora lá. É melhor para a microrregião fazer um investimento, se eu não me engano, o senhor é Sirinhaém. Isso, Sirinhaém. É isso? Perfeito. E o doutor Geraldo é de lá do Cabo. Aí, Sirinhaém já tem esgoto, mas a gente pode complementar o esgoto lá de Sirinhaém. É melhor colocar o esgoto no Cabo antes
porque isso vai gerar mais receita e vai sustentar o projeto, é melhor colocar esgoto numa área altamente adensada dentro do Recife, porque isso vai gerar mais receita e lá no final do projeto, o projeto vai se sustentar, tá entendendo? Agora, veja, a gente tem que levar em consideração que a gente é parte, certo? A gente é apenas o comitê técnico. Eu estou dizendo apenas, não estou querendo tirar o destaque do café da gente aqui, não, tá bom? Mas, assim, a gente é parte de uma estrutura onde está o titular. E no contrato, para o serviço de saneamento, existem 3 atores principais, que é o titular, o concessionário e o regulador, certo? Então, a gente pode definir alguma coisa que o regulador pode dizer que não, ou que o concessionário pode dizer que não. E tudo isso tem que ser definido num diálogo muito contínuo, constante, sabe? Então, é isso. Não é assim, a gente vai chegar aqui e a gente vai dizer, não, primeiro vai botar o investimento tal para o município tal. Tá entendendo? Mas, enfim, eu falei demais. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado. Obrigada, Cleiton. Eu vou passar a palavra para o Matheus Oliveira e depois a gente retorna para você, viu, Érica? Não estou esquecida. Matheus, por favor. Bom dia a todos. Só gostaria de tirar uma dúvida com o Cleiton aí. Ele falou dos investimentos. No caso, esses investimentos serão de acordo com a necessidade de cada município, né? Posso? Sim. O que é que existe? É assim, hoje, a gente diz que são 20 bilhões e 300 milhões. O projeto inteiro de universalização. Então, o que é que acontece? Como é feito isso? Eu vejo o retrato hoje, o doutor Marco Antônio estava falando agora, ele é lá de Sirinhaém, se não me engano. E Sirinhaém já tem sistema de esgotamento, mas não é o sistema de esgotamento que esteja universalizado. Vamos supor que seja 60% do município tem esgoto. Então, a gente vê o retrato dali, vê esses 40% ou 30%, que a universalização se daria com 90%. Esses 30% que estão faltando e ver qual é o investimento necessário para isso. Então, o quanto de investimento seria dado por essa diferença que tem do diagnóstico, ou seja, do retrato de hoje em dia, para o horizonte que tem, o prognóstico. É o que vai estar lá no final do projeto. Né? É que, em geral, como se faz projeto de engenharia. Então, para pedra, estava falando agora há pouco, para pedra, pedra não tem sistema de esgotamento e talvez não esteja universalizado. Então, o que é que falta para universalizar? Quanto é que custa? E é isso que vai dar o investimento. Ok, obrigada, Cleiton. Então, Érica, voltamos para você agora. Joia. Falando ainda de investimentos, vocês vão apresentar alguma comprovação financeira para isso, ou já foi apresentado e eu não enxerguei em algum documento, de que isso aí está garantido e que não vai precisar realmente aporte de outras entidades, digamos assim. Isso aí já está garantido? Érica, houve uma apresentação na nossa reunião anterior que foi da parte dos aspectos financeiros e econômicos, né? Então, mostrando a captação de recursos ao longo dos anos, né? Então, assim, não vou falar dos detalhes, mas, assim, houve uma apresentação. Eu vou pedir até a Cleiton que ele complemente, né, alguns detalhes, mas, assim, a gente abordou esse tema na última reunião e teve uma apresentação da Fundace focando nesses aspectos, mostrando, e na Assembleia do Colegiado também houve essa apresentação, e na próxima Assembleia, né, que no caso será amanhã, a da microrregião 2, também será abordado novamente. Mas, Cleiton, você pode me complementar se achar necessário. Perfeito. E peço novamente, se o doutor quiser complementar, a doutora Simone, o que é que acontece, doutora? Quando o prestador público vai fazer essa comprovação agora no final do ano, ele tem que mostrar que o projeto ele é viável. E, teoricamente, o que a gente viu aí da Fundace, ele é viável. Essa captação de recursos, e aí eu entendo, tem uma questão de que, historicamente, para a gente executava obra de saneamento com recurso a fundo perdido, acredito que é assim, financiamento a fundo perdido. Né? A gente pegava a PAC, aí fazia uma obra, pegava não sei o quê, fazia outra obra, a OGU fazia outra obra. E hoje, o
cenário nacional, inclusive o governo, a visão do governo, é de que isso não é mais tão possível. E outra, que esse seria um setor que facilmente seria explorado pelo mercado. Então, o prestador, ele tem que comprovar junto que ele vai conseguir fazer isso, porque o estudo é viável, ele não é deficitário. Ele, no final, vai gerar receita, ele vai terminar gerando receita, e que o mercado vai pagar, que a empresa, ela sozinha vai conseguir captar esses recursos no mercado, por exemplo. Então, não tem problema. Óbvio que todo contrato de concessão, todo contrato desse é muito longo e a gente não sabe o que é que vai ter no final. Em geral, começa o projeto de um jeito para terminar de outro diferente. A certeza que se tem é que começa você pensando uma coisa e termina de outro jeito. Mas, de maneira geral, a gente vai conseguir. E os bancos, como estava dizendo, a gente está precisando de 1 bilhão e 800 para os próximos 5 anos, e o mercado já ofereceu 5 bilhões e 800, dos 20 e 300. Joia. Então, assim, já está garantido, tanto vai ser um mix, recursos próprios e também financiamentos, vai ter as duas coisas, mas que o mercado está bem positivo e que a gente está garantido que vai dar certo. Garantido. Aí, só para complementar, eu sei que, rapidinho, não, tarifa, certo? E captação e contratação de dívida, né? A gente vai se endividar para poder fazer, e o EVTE comprova que a gente paga no final. Pronto, posso... Obrigada, Cleiton. Eu quero quebrar todas as regras, Simone, já ia fazer. Não, veja, eu só quero lembrar, gente, assim, é importante a gente prestar todos esses esclarecimentos, mas eu só quero uma questão de ordem lembrar que, assim, o nosso segundo ponto de pauta é a aprovação do parecer que foi enviado para a CT. Então, a gente só tem que dar uma gradação aqui nesse tempo, porque 10 horas vai ter a reunião do outro comitê técnico, porque, assim, a gente já enviou previamente o parecer, então, imagino que já tenham feito a apreciação, e aí a gente vai ter que colocar isso em deliberação, mas o que não impede que a gente continue fazendo os esclarecimentos, mas que esse é o nosso segundo ponto de pauta. E objetivar. Isso, se puder objetivar, para a gente poder fechar aí os seus pontos e aí passar para o parecer. Pode falar, Érica. Só mais dois pontos. Um ainda também falando sobre o financeiro. Eu li aqui, eu não sei agora se foi no parecer ou se foi no próprio, na própria atualização do aditivo, tinha assim, em relação aos métodos de recomposição de reequilíbrio econômico-financeiro. Eu queria saber o que é que quer dizer pagamento direto pelos investimentos pelo poder concedente. Isso tem alguma coisa a ver com os municípios? Os municípios vão ter que arcar algum momento com alguma coisa? É isso ou eu entendi errado? Perdão, qual ponto, doutora? Eu juro que eu não lembro exatamente qual é a página que fala nisso, mas fala em relação recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. Talvez tenha sido no teu parecer, Cleiton, que eu tenha visto isso. Aí fala assim, pagamento direto pelos investimentos pelo poder concedente. Poder concedente seria os municípios? Tu lembra disso? Onde é? Que agora sim, já não lembro. Sim. O que é que acontece? Dependendo de como fosse a situação, se for isso que eu estou pensando, tá? Tá, vamos ver. Porque acabou sendo maior, enfim, saiu grande. E aí tem coisa que você vai se perdendo. Mas, enfim, a lógica é que se num contrato não houvesse essa amortização e o município fosse sair antes, por exemplo, como eu estava dizendo, pedra sai, pedra tem que pagar. Até no ponto que a gente estava falando com Humberto, se eu não me engano, que eu tinha perguntado mais cedo, assim, Caruaru, porque Caruaru não está dentro. Aí o contrato de Caruaru permaneceria, por quê? Porque os investimentos ainda não foram amortizados. Quem tem que pagar, se for para a compensação sair, é a prefeitura. Aí acredito que esse ponto seria também com relação a isso. O contrato de concessão ele só vai se encerrar quando as duas partes do contrato, contratante e contratado, eles tiverem liquidado todas as obrigações. Não tiver mais obrigação nenhuma pendente. Ok, vamos ao próximo ponto, Érica. Só mais um, juro. Aí chegou na parte lá, já é na parte do anexo do Recife, e aí também pode servir para os outros municípios, eu não analisei o dos outros municípios, mas assim, diz que em 2031 a gente vai conseguir universalizar a água, e que em 2036 a gente vai universalizar o esgoto com os 90% definidos na Lei 14.026.
Aí a minha pergunta é, por que a gente vai ficar até 2050 sem... Aí a pergunta é, se vai ter mais algum investimento em esgotamento sanitário para que a gente chegue a 100%, ou não, ou vai parar nos 90%, que é a obrigação contratual, e vai só manter esse sistema de esgotamento sanitário. Porque, assim, eu sou do mundo perfeito, né? Então, assim, se a gente chega nos 90 tão antes de 2050, por que a gente não chega nos 99, digamos assim? Mas aí é só uma pergunta, e eu sei que a obrigação realmente são os 90%. Pronto, o que é que acontece? Tem duas questões aí. A lei diz que seria 33 e lá vai para 37 por causa da PPP de esgoto que teve na RMR, que se enquadra na situação onde pode prorrogar o prazo. É a primeira questão. Ao chegar na universalização da lei, que é 90%, ele coloca que o crescimento seria o crescimento vegetativo, né, que teria em cima disso. Mas aí é meio difícil de entender. Teoricamente, definir porque é 90%, explicar porque é 90% é um assunto muito complicado, que desde muito tempo vem o pessoal debatendo. O que é que acontece? Se imagina que, do mesmo jeito que 1% de água não chegaria, porque sempre vai estar crescendo, você não consegue acompanhar no dia a dia e chegar nos 100%, para esgoto, demoraria muito mais realizar uma obra e é muito mais fácil, por causa da gravidade, óbvio, a gente ia atender todo mundo. Então, é uma parcela maior de pessoas, de usuários, que não vão estar ligados e que teriam que fazer as suas soluções individuais. Seria fossa e etc. Mas, a gente estava falando agora da área de cobertura. Se a área de cobertura cresce, ainda assim é 90% dessa nova área de cobertura. Está entendendo? E aí, talvez, depois de terminar o contrato, lá para 2050, a gente já possa pensar em colocar 100% de água e 100% de esgoto. Difícil, né? Mas para o projeto é 90%. Um grande desafio. Mas obrigada, Cleiton, e obrigada aí, Antônio e a Simone. Acho que foram essas as principais dúvidas. Valeu. Eu que agradeço, Érica. Eu acho que, como eu já falei, né, a dúvida de um pode ser a de outro e estamos todos aprendendo, não é? Bom, então vamos passar, né, mais objetivamente para a deliberação do nosso segundo ponto de pauta, que é a questão do parecer. E aí eu queria colocar para vocês, eu vou pedir ao Gustavo para projetar aqui um parecer técnico, que na verdade não é o parecer que vocês receberam. Vocês receberam um parecer com 36 páginas, né, bem detalhado, bem longo. Ontem, nós discutindo, eu achei, por iniciativa própria, sem consultá-los, de que talvez fosse melhor a gente ter um parecer mais sucinto, mais resumido, né, com menos detalhes. Então, assim, ontem à noite aqui, discutindo, relendo, nós fizemos um resumo desse parecer de 36 páginas, para um parecer de 3 páginas, certo, gente? Então, eu não sei, vou deixar aberto aqui, facultar a palavra aqui para os membros do comitê técnico, se vocês gostariam de aprovar o parecer, né, fazer sugestões, alterações, complementações e aprovar de fato o parecer longo, ou vocês acham que a gente poderia, talvez, né, para dar uma lida geral neste parecer mais sucinto, né? Porque, na minha opinião, eu acho que, né, o comitê técnico, a gente não tem tantos detalhes. Vejam, sem nenhum demérito ao parecer que foi feito pelo nosso colega Cleiton Araújo, né? Então, Cleiton, até porque ele é advogado, porque ele é da área, né? Ele fez um parecer riquíssimo, né? Mas eu fiquei me colocando no lugar de todos os senhores e senhoras, né, que estão aqui representando as prefeituras, né, e como a gente já diz, e a gente repete toda a reunião, que estamos aprendendo juntos, que é um desafio, né? E fiquei me perguntando se vocês não se sentiriam mais à vontade e a gente ter um parecer mais sucinto, resumido, certo? E aí a gente pode fazer, né, uma leitura geral aqui, mas eu queria primeiro ouvir, né, até talvez Antônio Miranda, se você quiser fazer alguma colocação sobre essa surpresa que eu trouxe aqui para a reunião, né, fazendo um parecer assim mais resumido. Vamos ver a Érica que já está se manifestando. A Érica pode falar. Não tive acesso ainda a isso aí que você trouxe agora de surpresa, como você bem falou. Mas, assim, na minha opinião, eu gostei muito do parecer, eu achei bem esclarecedor, assim, o de Cleiton, embora eu tenha ficado ainda com algumas dúvidas, mas foram sanadas agora. E aí, eu, na minha opinião, acho que a gente poderia deixar o
grande mesmo, porque está lá todo detalhadozinho, não impede da gente ter esse anexo aí e esse, como é que se fala? Esse resumo para a gente ter acesso rapidamente, a gente achar alguma informação. Mas eu acho que eu preferia, não sei, pode ser que quando você ler aí eu mude de opinião, mas a minha opinião é que a gente continuaria com o grande mesmo. Não tem nenhum problema. Na verdade, eu vou até fazer uma confissão aqui para o comitê, porque eu pensei nisso. Porque na reunião de hoje à tarde da Microrregião do Sertão, na Assembleia do Microcolegiado, e na reunião de amanhã, vai ter que ser lido o parecer. E aí eu fiquei com esse grande desafio, como secretária-geral, pensando, meu Deus, como eu vou ler um parecer de 36 páginas? É impossível, né? Porque o pessoal vai dormir aqui na reunião do Microcolegiado. E aí eu fiquei tentando equacionar essa situação aqui, e pensei, não, se a gente fizesse um parecer resumo, mas nada impede que a gente aprove o parecer na íntegra, que ele seja o parecer aprovado pelo comitê, e a gente tenha uma síntese para apresentar na Assembleia, também é uma opção. Eu vi que o Geraldo Miranda abriu o microfone, aí eu queria que os demais também se manifestassem, porque esse é um ponto bastante importante, gente, que a gente já começa aqui a deliberar. Então, eu vou passar para o Geraldo Miranda, peço que os outros membros já vão refletindo aí sobre esse assunto, porque aí, depois que todos se manifestarem, a gente vai abrir, então, a votação para deliberação. Geraldo, por favor. Eu concordo aí com Érica, porque vamos dizer, o texto mais amplo, ele tem os considerandos, e aquilo é fundamental para você entender por que se chegou nesse resumo que a Simone está trazendo. Eu acho que é vantajoso trazer esse termo, vamos dizer, enxuto, mas é fundamental que todos tenham conhecimento do texto mais amplo. Por aí. Obrigada, Geraldo. Então, é muito importante, vejam como é saudável, democrática essa nossa discussão, né? Porque eu estava já com uma visão, né? Achando que talvez vocês não se sentissem à vontade por ter esse parecer não é tão grande, mas fiquei positivamente surpresa de que não, de que, né, pelo menos os dois membros que se manifestaram até agora, que preferem que realmente seja um parecer mais completo, né? O que é bom, né? Não estou vendo nenhum ponto assim negativo. Vou pedir para o Antônio Miranda também se manifestar aí a respeito disso, por favor, Antônio. Obrigado, professora. Eu acho que o melhor encaminhamento é exatamente tentar conciliar as duas preocupações que foram aqui expressas. A primeira, nada impede que esse comitê aprove o texto completo, da mesma forma que nada impede que seja feito um resumo executivo dele, para ser apresentado na reunião da Assembleia Microrregional, amanhã pela manhã, e que seja dito, evidentemente, com todas as letras, aos eleitores, ou seja, aos prefeitos e ao representante do governador, que o parecer mais extenso, com 36 páginas, foi avaliado e aprovado pelo Comitê Técnico. Tomara que a gente possa dizer, inclusive, que foi aprovado por aclamação, não é? Que dá mais peso ainda institucional e político. Portanto, ficam aí as duas preocupações bem atendidas. Ok, obrigada, Antônio. Vou passar a palavra para a professora Márcia Conforado. Bom dia, Márcia, tudo bem? Pode se manifestar. Bom dia, Simone, bom dia a todos. Muito rica, né, a reunião hoje do Comitê Técnico, como Simone vem dizendo, é muito importante, né, a gente participar, ouvir todas as preocupações do município, as explicações do Cleiton e do Antônio. O que eu acho, assim, com relação a eu acho que todos tiveram acesso ao parecer completo, né? Foi enviado anteriormente, então a questão dos detalhes todos já tiveram acesso, e a questão do resumo eu acho bem interessante, assim, para guiar algumas deliberações finais, mas o que eu estou entendendo é que esse resumo, ele não tira nada, ou não contradiz nada do mais extenso, né? Então, eu estou nessa linha aí também, acho que do Antônio, de que a gente poderia aprovar as duas coisas, né? O resumo executivo e o resumo mais extenso, certo? Então, essa é a minha opinião com relação a esse questionamento aí. Obrigada, Márcia. E exatamente da forma como Márcia falou, a ideia não é que aprovando uma coisa desaprove a outra, né? Então,
a gente está indo nessa linha. O resumo foi só no sentido, ele não tem nada contraditório, pelo contrário, né? Um resumo é uma síntese, e o objetivo simplesmente é a gente poder atender ao que consta lá na pauta da Assembleia de hoje à tarde e de amanhã, né? Que a gente possa trazer, então, com maior brevidade, as informações resumidas lá do parecer. Eu vou passar a palavra para o Matheus, depois para você, tá, Antônio Miranda? Então, Matheus, por favor. Então, gostaria de frisar a importância dessa linha de pensamento da Márcia, porque esse resumo facilitaria o nosso entendimento, e qualquer dúvida era só pegar o extenso, porque tem todos os detalhes. Aí, por isso, a importância de aprovar ambos. Obrigada, Matheus. Corroborando aí, então, com o que os colegas já têm falado. Antônio Miranda, por favor. Para simplificar mais ainda, eu acho até que a gente não precisaria submeter ao comitê a aprovação do resumo, afinal de contas, não tomaram conhecimento anteriormente. Então, somente aprovar que a Secretaria-Geral faça um resumo executivo a partir, evidentemente, daquilo que foi aprovado no seu texto geral. Então, para não haver uma perda de tempo de vocês de ter que ler um resumo e observar direitinho, aprova-se o texto extenso, com as 36 páginas, e, evidentemente, a Secretaria-Geral fica com a delegação de elaborar um resumo executivo, que, obviamente, não poderá contrariar em absolutamente nada o que foi aprovado pelo comitê. Perfeito, Antônio. Então, nós estamos fazendo o seguinte aqui, né? Porque aqui é que nem caldo de cana, né? A gente vai falando, já vai fazendo. Então, eu pedi já ao Luiz Gustavo, que está dando apoio, para que ele altere aquilo que a gente estava chamando, né, de parecer que era resumo, e bote resumo do parecer. Então, aquelas 3 páginas vão se chamar agora de resumo do parecer, ao qual vocês não tiveram acesso ainda, e a gente vai mandar imediatamente, assim que concluir aqui a reunião. Então, a gente vai colocar em deliberação o parecer conforme vocês receberam previamente, por e-mail, e aí, então, a gente, por favor, Sandra, a gente pode constar em ata dessa forma, né, que está sendo colocado em deliberação o parecer extenso, que foi enviado previamente por e-mail, e que foi designado à secretária-geral, então, elaborar um resumo do parecer para ser apresentado na Assembleia do colegiado microrregional, né? Então, acho que esse foi o entendimento geral aqui. E aí, então, dando prosseguimento, eu coloco aqui já em deliberação, né? Já que a maioria já se manifestou, vou usar aquela prática que a gente faz, né? Como vários membros já se colocaram aqui, já se manifestaram favoravelmente à aprovação do parecer. Então, eu pergunto se algum dos membros tem alguma manifestação contrária à aprovação do parecer, o parecer que vocês receberam enviado por e-mail, e aí quem não tem nenhuma manifestação contrária, permaneça como está. E quem tiver alguma manifestação contrária, aí, por favor, levante a mão ou se manifeste pelo chat, e aí eu abro a palavra para quem tiver alguma manifestação contrária, já que a maioria dos membros já se manifestou favoravelmente. Bem, nós não temos ninguém com a mão levantada, e as manifestações que nós temos aqui no chat são todas de concordância, né? Então, o meu entendimento aqui de todos é que há, de fato, uma deliberação favorável e até por unanimidade, né? Já que não tivemos nenhuma manifestação contrária, né? Então, podemos registrar aí na nossa ata que tivemos uma aprovação do parecer técnico, né, por unanimidade, pelos membros do colegiado da microrregião, então, 2. Certo, gente? Então, acho que cumprimos a nossa meta, né? Fico com louvor, porque antes do tempo previsto, né, previmos uma reunião aqui de 8 às 10. Eu pergunto se mais algum dos membros gostaria de se manifestar. Caso não queiram se manifestar, eu já me encaminho para o encerramento da nossa reunião, porque a gente tem uma outra reunião logo em seguida aqui do outro comitê técnico, né? E aí eu aproveito para agradecer, né, o empenho, a participação, né, e a dedicação de cada um de vocês. Eu sei da dificuldade, né, diante das atividades, enfim, da agenda, né, ainda mais nesse final de ano de cada um de vocês, certo? Então, eu sei que a pessoa realmente tem que ter um interesse e, né, um empenho para poder estar aqui participando. Então, isso é muito importante, né, para que a gente dê a credibilidade, a transparência, né,
a todo esse processo. Então, muito obrigada a todos vocês. Pergunto se algum dos membros gostaria de se manifestar, se a gente pode dar um encerramento. Então, se não há mais manifestações, agradeço, né, principalmente aqui ao nosso colega Cleiton, né, que contribuiu bastante, e ao consultor Antônio Miranda, né, que está aqui dando todo o suporte para nossas reuniões. Tá? Desejo aí, né, boas festas a todos, né, e tenho certeza que fizemos um bom trabalho aí, com a participação de todos, e aí, né, em 2022, estaremos dando continuidade aos trabalhos e fazendo as convocações com as devidas antecedências. Muito obrigada a todos. Feliz Natal para todos. Bom dia. Boas festas. Tchau, tchau. Boas festas. Tchau. Até logo. Abraços a todos. Foi um prazer. Abraço. Tchau, boas festas. Obrigada.